Fala pessoal, massa de palpites para mais um dia de palpites esportivos. Para esta sexta-feira, dia 29 de setembro, temos a Superliga da Sérvia, onde temos a equipe do Vojvodina enfrentando a equipe do News Belgrade. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vojvodina, empatou uma, perdeu uma e venceu 3. Atualmente a equipe do Vojvodina é a oitava colocada com 11 pontos ganhos. Já a equipe do News Belgrade, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, venceu 2. Atualmente a equipe do News Belgrade é a nona colocada com 10 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: vamos de casa, Vojvodina para vencer. Superliga da Suíça, temos a equipe do Xamax enfrentando a equipe do Sion. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Xamax, empatou 2, perdeu 3. Atualmente a equipe do Xamax é a quinta colocada com 12 pontos ganhos. Já a equipe do Sion, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. Atualmente a equipe do Sion é a terceira colocada com 15 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Xamax, 3 empates e uma vitória para a equipe do Sion. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance: vitória da equipe do Sion ou partida terminando empatada. Empate fora. Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Hoffenheim enfrentando a equipe do Borussia Dortmund. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hoffenheim, venceu todas suas 5 partidas, enquanto a equipe do Borussia Dortmund, nos últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Atualmente, a equipe do Hoffenheim é a quinta colocada com 12 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Borussia Dortmund. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Barcelona enfrentando a equipe do Sevilha. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Barcelona, venceu 4 e empatou 1. Atualmente a equipe do Barcelona é a terceira colocada com 17 pontos ganhos, enquanto a equipe do Sevilha, nos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Atualmente a equipe do Sevilha é a 12ª colocada com 7 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Barcelona e um empate. Melhor opção para esse confronto: casa, Barcelona para vencer. Campeonato francês, temos a equipe do Strasbourg enfrentando a equipe do Lens. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Strasbourg, empatou 2, venceu 2, perdeu 1. Atualmente a equipe do Strasbourg é a sexta colocada com 10 pontos ganhos. Já a equipe do Lens dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Atualmente a equipe do Lens é a 16ª colocada com 4 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Strasbourg, um empate e 2 vitórias para a equipe do Lens. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Campeonato português, temos a equipe do Benfica enfrentando a equipe do Porto. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Benfica, perdeu 1 e venceu 4. Atualmente a equipe do Benfica é a terceira colocada com 15 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Porto, empatou 1, venceu 4. Atualmente a equipe do Porto é a segunda colocada com 16 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados nessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Benfica, 3 vitórias para a equipe do Porto. Melhor opção para esse confronto, vamos de ambas equipes marcam. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Avaí enfrentando a equipe do Sport. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Avaí, venceu 1, perdeu 3 e empatou 1. Atualmente a equipe do Avaí é a 16ª colocada com 30 pontos ganhos. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sporting, perdeu 1, venceu 2 e empatou 2. Atualmente a equipe do Sport é a segunda colocada com
53 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Avaí, um empate e 2 vitórias para a equipe do Sport. Melhor opção para esse confronto: vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Sport ou partida terminando empatada. Empate fora. Campeonato Brasileiro da Série B. Temos a equipe do Vitória enfrentando a equipe do Tombense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vitória, venceu 2, empatou 2, perdeu 1. Atualmente a equipe do Vitória é a primeira colocada com 55 pontos ganhos. A equipe do Tombense, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3, venceu 1 e perdeu 1. Atualmente a equipe do Tombense é a 18ª colocada com 26 pontos ganhos. Milites pronto com as seguintes sugestões: Barcelona vs Sevilha, casa, Barcelona para vencer. Benfica vs Porto, ambas equipes marcam. Hoffenheim vs Borussia Dortmund, ambas equipes marcam. Avaí vs Sporting, uma dupla chance. Sport para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Vitória vs Tombense, casa, vitória para vencer.